Pesquisa mostra que os casos de câncer de próstata vão dobrar até 2040. O estudo foi realizado pela The Lancet Commission e apresentado no Congresso de Associação Europeia de Urologia em 2024. Os casos de câncer de próstata no mundo devem dobrar 1,4 milhões para 2.9 milhões por ano até 2040. Esse dado deve aumentar principalmente em países de baixa renda e média renda. No Brasil, por exemplo, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre homens, ficando apenas atrás do câncer de pele não melanoma. Sobre este assunto, nós vamos conversar com a sexóloga da Relax Preservativos, Li Rocha. Li explica que boa parte dos casos são casos onde não há sintomas. É um tumor que costuma ser indolente e com um crescimento lento o suficiente para permanecer assintomático por vários anos. Quando ele é assintomático, existe aí a possibilidade de 90% de cura. Quando os sintomas aparecem, aí dificulta ainda mais a cura, por muitas vezes ter a metástase, por exemplo. Não se sabe quando surge o câncer de próstata. Existem poucos fatores de risco que é identificado. O principal é a idade, sendo esse câncer raro em pacientes, por exemplo, com menos de 40 anos e extremamente comum após os 80 anos de idade. Conforme o ser humano ele começa a viver mais anos, as doenças da próstata, por exemplo, começam a ficar mais e mais frequente. Como ele costuma ter o crescimento lento e permanece assintomático por muitos anos, muitos idosos têm a doença e não sabem. E, na verdade, estima-se que de 50% a 80% dos homens acima de 80 anos tenham câncer da próstata ou tiveram em algum grau de desenvolvimento. De acordo com a especialista, existe grupos de pessoas em que a doença se manifesta com mais facilidade. É a afrodescendência, né? E nesse grupo o câncer da próstata ele é mais comum e também ele costuma ser mais agressivo. O histórico familiar positiva, né? A obesidade e também o tabagismo. Alguns sintomas também que ocorre é a obstrução da uretra pelo tumor. A doença costuma progredir lentamente. Então, essa obstrução também normalmente se torna aparente lá na fase mais avançada, né? Muitos dos homens, eles não têm o diagnóstico precoce pelo tabu e pelo conceito montado, né, sobre o exame que é preciso ser feito. Li explica ainda a utilização de exames para a detecção da doença com brevidade. Então, a importância, né, de fazer o exame, né, de PSA, juntamente com a ultrassonografia e também o toque retal, que é onde cai, né, o conceito montado de que eu não vou fazer o exame, né? Então, juntando, né, esses três exames, a gente chega aí a 90% de cura se houver, né, o diagnóstico precoce. Nádia Rabelo para a Rádio e TV Metropolitana.